Boa noite, eu sou Daniel Braga, criador do Rio V5 Vampire Lar. Bem-vindos ao nosso Elísio Virtual. Interlúdio do Entregato 7, Corte Temporária. Novo Elísio da cobertura na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio de Janeiro, 29 de março. O novo príncipe Dom Guido da Cidade Livre do Rio de Janeiro abre sua corte extraordinária em plena guerra contra os anarquistas e a Segunda Inquisição, para atender os pedidos dos antigos e novos súditos. O arauto e consigliere Delfim anuncia os pedidos. Boa noite, senhores. Devo anunciar a abertura desse Elísio, já com a presença de todos aqui no Elísio da Lagoa. Pela cortesã e conselheira anciã Ventro Isabel de Anjou, cria da falecida rainha Anne de Londres, e seus delegados. Pelo xerife Ancila Hecata Simão e seus delegados. Pelo ancião secretário Nosferato Arauto Delfim. Pelo príncipe e cônsul da ad infinitum ancião Ventro Dom Guido, cria da ex-príncipe Dana da pura linhagem de Tínia, e seu capo della Torre Dom Vito, com seus soldados. E, por fim, com o arcon interventor da Justicar Malcaviana, Juliette Par, ancião Banu Hakim Hassan, morte súbita, Almavat, e seus servidores. Sejam bem-vindos a essa noite, onde a corte se inicia. Bom, com uma corte extraordinária, nós iremos diretamente para as apresentações dos novos membros da cidade, onde nós teremos algumas pessoas a serem apresentadas aqui. Dentre elas, vamos começar com o que chamamos de dois da Casa Tremer. Por favor, se aproxime. Boa noite, senhor. Eu me chamo Dois e, como já havia sido enviada a comunicação manifestando o meu desejo de me juntar à cidade do Rio de Janeiro, seu domínio, venho me apresentar formalmente. Sou membro do Clã Tremer e venho de Roma, uma cidade que atualmente está enfrentando os mesmos problemas que temos aqui no Rio, creio eu. Roma está sob ataque da Segunda Inquisição e dos anarquistas. O príncipe Darius foi para a guerra juntamente com outros. E, dessa forma, toda a estrutura da Camarilla está um tanto quanto fragilizada e, mais do que nunca, é necessária união. E a Tremer de Roma sofreram muito. Como tem uma ascendência mortal que remete ao Rio, achei que o Rio de Janeiro poderia contar com meu apoio na figura do seu príncipe para o que for necessário nesse momento tão delicado para a cidade. E me ponho à disposição para elucidar qualquer dúvida e questionamentos que possa estar pairando no momento em relação aos novos membros. Boa noite. Boa noite. A nossa apresentação inicial foi um pouco conturbada e eu peço desculpa por isso. O seu clã aqui na cidade, ele não tinha uma representação significante. E depois que eu assumi o principado, algumas alianças foram feitas, alguns pedidos também. Eu tenho uma ótima relação com Saavedra, que você deve conhecer.
Mas eu não sei nada sobre a representação do seu clã em Roma. Eu também não sei nada sobre o seu senhor. Sou cria de Andraque. Andraque foi, durante muitos anos, o regente da Capela de Roma. E o clã Tremere em Roma é bastante presente. Na verdade, poderia dizer que os três mais representativos clãs em Roma são Nosferatu, Tremere e Toreador. E temos lidado ao longo dos anos com a constante ameaça de caça, afinal de contas estamos muito perto do Vaticano. Então, o perigo sempre rondou um pouco nossa cidade. Atualmente, o clã sofreu uma baixa muito grande com um ataque maciço dos anarquistas. Então, eu posso dizer que atualmente o clã Tremere está numa situação bastante fragilizada em Roma. Não só ele, mas estou à disposição para qualquer dúvida que o senhor possa ter. O meu senhor e antigo regente da capela está morto. Ele caiu em face do último ataque que sofremos defendendo a Camarilla e o clã. Infelizmente, o clã Tremere guarda uma certa antipatia especial pelos anarquistas. Eu devo confirmar a história do senhor 2, caro príncipe erguido. O que ele fala é tudo verdade. Uhum. Eu ia lhe perguntar isso. Você se antecipou, perfeito, Delfim. Bom, 2. Aí, então, você vem para o Rio de Janeiro. Sim, com sua permissão, claro. Porque Roma foi severamente atacada. Mas você tinha mencionado no começo a Segunda Inquisição, não os anarquistas. Os anarquistas houve um ataque específico em relação à capela. A Segunda Inquisição está tendo um ataque generalizado na própria cidade. A morte do meu senhor foi causada pelo ataque dos anarquistas. Certo. Depois da morte do seu senhor, quem passou? Senhor, desculpe interromper de novo, mas o clã Nosferatu confirma que a Segunda Inquisição anda atacando a cidade, e inclusive trabalharam junto com o clã Tremere lá em Roma. Atacando a cidade em Roma. Isso, a Segunda Inquisição. O que o 2 fala é que, além disso, os anarquistas atracaram a Casa Tremere. Perfeito. E depois que o seu senhor, infelizmente, caiu, quem passou a tutelá-lo? As ordens diretas passaram a vir de Nossa Lorde, no local que atualmente, inclusive, não ocupa mais a posição de Lorde, passou a ser conselheira interna do clã Tremere. Certo. E qual o nome? É a senhora de Righetti. De Roma? Sim. Tá. Pelo pouco que eu conheço da hierarquia dentro do clã de vocês, ela é muito forte. É o pilar, talvez, da criação do clã Tremere. E hoje você tem conhecimento que aqui na cidade existe o regente Victor e possivelmente deve ser a ele que você deve responder agora a ordens e coisas afim. Você está ciente disso? Sim, sim. Antes de inclusive, vir à cidade, tomei o cuidado de entrar em contato com toda a estrutura de nossa pirâmide para conhecer os membros em que posso ajudá-los aqui no domínio do Rio de Janeiro. Perfeito. Para finalizar,
Então, os ataques são feitos a Roma. E o que te traz aqui? Por que você abandona seu secto, né, seu ambiente, seu habitat, e que te traz ao Rio de Janeiro? Na verdade, foi uma ordem expressa da Lorde do meu antigo regente e senhor. Nesse momento em que a casa Tremere caiu e vai precisar ser reestruturada em Roma, ela não achou conveniente que um neófito ficasse abandonado na cidade. Mas convenhamos, E convenhamos. é isso o fato da minha ascendência mortal ser do Rio. Se eu não me engano, essa Lorde da que você cita é uma das conselheiras do SET atual. Sim, sim. Ela deixou de ser Lorde e passou atualmente ao quadro de conselheira. Sim. Convenhamos, foi um pouco deselegante. Ela sabe que a cidade tem um príncipe? Deve saber, não é verdade? Sim, senhor. Foi enviada uma carta antes da vinda para comunicar o desejo dessa transferência e Veio a fixação. carta e foi entregue, senhor. Foi trazido pelo Gul Ranco, se não me engano o nome dele. Eu recebi a carta. Mas eu acho que eu queria escutar as palavras saindo da boca dela. Mas, perfeito, os dias são difíceis, as comunicações estão inviáveis, mas eu ainda eu gostaria que essa prosa com a sua senhora acontecesse algum dia. Transmita isso para ela, por favor. Sim, senhor. Acredito que a dificuldade, senhor, tenha sido justamente por ocorrer nesse momento de transição que ela estava migrando do cargo de Lorde para o de conselheira. Foi simultâneo. Eu entendo. Então, acredito que ela estivesse presa a uma série de compromissos. Então, deixe o meu convite, Príncipe Guido, Dom Guido, a convida a passar, depois que as coisas derem uma melhorada, se derem, que ela venha até o Rio de Janeiro, provar dos nossos desfrutes da cidade, de tudo que nós podemos oferecer, e para que possamos conversar pessoalmente em algum dia. Meu convite está feito, ok? Ok, obrigado. Eu gostaria depois ainda de falar alguma coisa, se o senhor me permite. Sim. Pois não, senhor, pode continuar, concluir. Só finalizando. Quanto ao seu clã aqui na cidade, eu diria que ele está se estruturando, não é nem se reestruturando, porque, na verdade, antes de Dana, o clã Tremé não sentava na mesa do conselho, né? Isso foi presenteado por mim. Eu acredito que foi feito de uma forma justa e merecedora. Não foi uma troca de favores. O clã Tremé vem ajudando a Camarilla há muito tempo e ela merecia uma cadeira no Conselho da Rosa Sombria. E está sendo representada por Victor. Mas é um clã que ainda precisa se estruturar. Então, talvez você, apesar de ser novo, venha com novas ideias e possa ajudar nessa estruturação do clã Tremé. Eu conto com isso, que você faça isso, até porque, como Roma passa por momentos difíceis, momentos sombrios, aqui não é diferente. Você viu o que aconteceu no último Elísio, infiltrados. Então, nosso sistema de investigação está a todo vapor e nós ainda temos uma guerra aberta com a Mancha. Nós devemos eliminar a Mancha, né? E eu deixei isso claro também. Delfim, por favor. Pode falar.
Muito bem, obrigado, senhor. Antes de mais nada, 2, né? É como é chamado, correto? Sim. 2, eu gostaria de lembrar que as leis da Camarilla ainda valem aqui nesta cidade, apesar de ela ser uma cidade livre. Você deve obedecer todas as leis da Camarilla como qualquer outra cidade da gente aqui, tá bom? Sim, pode ficar Não tranquilo. preciso terminar de lembrar sobre isso. E outra coisa, convém também a se atualizar sobre os status de cada membro desta cidade, para que não falte com respeito com ninguém. Isso é de suma importância e estamos muito mais agora em cima dessa situação do que antes. A Camarilla deve ser respeitada, não importa o problema que ela tenha. Está compreendido? Sim. Pode ficar Então você tranquilo, pode sou um procurar a estudioso Ramin. dessa, Marila. Então depois você pode procurar a Ramin ou a Arpia Clarice e se inteirar de a posição de status de cada membro desta cidade para que não haja nenhum problema com isso. Perfeito? Ok. Sim, sim. Eu ainda quero completar. Delfim foi perfeito nas suas... As suas ordens, senhor. Pode ir. Delfim foi perfeito, lembrando do nosso regimento interno de status, que nos situa e nos faz respeitar, né? Lembrando também que a cidade possui anciões de idade avançada, que nós devemos respeito acima de tudo, né? Mas eu queria falar um pouco para deixar claro que no meu principado as tradições elas devem ser seguidas nos pontos, nas entrelinhas. Sabe aqueles contratos com notas pequenas? Então, leia, releia, para que você não tenha nenhum problema com o xerife, com o status e tudo mais. Ok? Lembrando que a primeira tradição, que é a tradição da máscara, né? Não revelarás tua verdadeira natureza. E nós temos aqui a máscara da máscara. Acima de tudo, a máscara, né? É o momento em que nós estamos sendo caçados, público, para todos, que nós devemos nos afastar da sociedade mortal de todo o custo e criar identidades alternativas para que isso seja respeitado a todo fervor, tá? A segunda tradição é do domínio. Você tem que respeitar o domínio, um domínio aclamado, um domínio reconhecido na Camarilla, né? O teu domínio é a tua inteira responsabilidade, né? A terceira tradição é da progenie, né? Que você apenas com permissão do seu ancião gerarás outro de tua raça. Okay? A quarta tradição é a responsabilidade. Aqueles que você criar, você terá responsabilidade sobre eles. Seus filhos são sua responsabilidade. Aí, a quinta tradição da hospitalidade, honrarás o domínio do teu próximo, com todo o respeito. E a sexta tradição, que é a destruição. Tu estás proibido de destruir outro da sua espécie. Ok? Grave essas tradições na sua cabeça, porque aqui, depois da morte do abandonado Denis, pé de cabra, deixamos essa mensagem clara. Nada mais será tolerado aqui. Como hoje, infelizmente, passamos por uma intervenção, porque os nossos membros, né, os membros da nossa corte, não entenderam isso da melhor forma possível. E a Justicar, com seu Arcon, está aqui para fazer valer isso mais ainda do que eu estou falando aqui para você. Ok? Então, 2. Juras lealdade à Camarilla do Rio de Janeiro e juras lealdade
ao seu príncipe Dom Guido da Casa Ventro? Sim, senhor. Juro. Aí eu estendo assim a mão. Perfeito. Então tá ótimo. Agora você situe-se. Muito obrigado. Senhor. Agora Delfim, que é o próximo. Muito bem. Terminada a apresentação de dois, iremos continuar com o membro que se declara Dom Pedro, do clã Nosferato. Por favor, apresente-se. Agradeço vossa apresentação. Chamo-me Dom Pedro Augusto Luiz Maria Miquel Gabriel Rafael Gonzaga de Saxe Coburgo e Bragança. Sou cria de franciscano do clã Nosferato, que por sua vez é cria da príncipe Marusca, cria de Célios. Venho buscar nessas terras que já foram de minha morada e da qual fui exilado o retorno. Busco, príncipe, autorização para constituir minha morada em vossa corte, em vossa terra. Um nome importante. Delfim, você é mais do que ninguém? Sim, senhor. Dom Pedro já está na cidade há algum tempo ou chegou recentemente? Chegou recentemente, senhor. Uhum. E você confirma a linhagem dele? Confirmo, senhor. Ele é membro da família real brasileira, que foi exilada e, se não me engano, ficou na Áustria. Eu posso estar confundindo o país. Confirma, por favor, Pedro. Vossa Eminência, nesse caso, está corretíssimo. Constituí a maior parte da minha vida na Áustria, tanto que em Viena vi a cidade cair e me refugiei em Salzburg. E desde então ando em exílio pela Europa. Decidi que, do meu exílio europeu, eu deveria curar aquele exílio que era de minha terra brasileira. E aqui retorno. E assim me considerar digno para ficar, obviamente, príncipe. Senhor, antes que Dom Pedro continue, eu posso te chamar de Pedro? Por favor. Eu gostaria de dizer que o clã Nosferato se responsabiliza pelos seus atos até ele estar acostumado com toda a questão da cidade, tanto de status quanto de leis, como qualquer outra coisa. O clã Nosferato estará presente e, se for necessário, além do clã, alguém, eu me responsabilizo por Pedro. Ok. Trata-se de um neófito? Qual é a sua idade, Pedro? Ele é, em off, ele é um neófito, sim. Eu acredito que ele ainda não tem idade suficiente para ser declarado algo mais do que um neófito, um ancila, como eu digo. Mas ainda é considerado um neófito. Mas quanto à idade? Se for contar a minha idade, desde meu nascimento mortal, já passam mais de 130 anos. No entanto, servi por um longo tempo como carniçal do meu senhor, antes de ter o privilégio do aprazo e da vida eterna. Na minha pós-vida, coço há pouco tempo. Perfeito. Eu queria deixar isso claro. Olha, para mim, como príncipe, regente desta cidade, é uma honra lhe receber, Pedro. Você que conhece tão bem a história dessa cidade, viu-a ser criada, serviu ao seu senhor, pertence a uma linhagem nobre dentro do seu clã. Eu não tenho nada contra. E
tendo ainda a assinatura de Delfim em sua apresentação, eu não tenho nada contra isso e seria porque eu vejo que atualmente Delfim está muito sobrecarregado. É o Nosferatu, óbvio, por ser o meu senescal, óbvio, por ser o chefe das harpas. Ele está muito sobrecarregado, ele está precisando de ajuda de verdade. Os outros Nosferatus, eles preferem não aparecer à corte. Isso é respeitado. Eles fazem outros serviços importantíssimos para a Camarilla, principalmente quando nós falamos de transporte. E eu estou falando de Alcântara, Bernardo. Bernardo é o nosso ancião do clã, senhor. E temos também Bárbara, que é cria de Bernardo, e também temos o CDM, como ele é conhecido também. Infelizmente, Timóteo não está mais entre nós. Então, o que eu digo? Hoje, a cara da Camarilla do clã Nosferatu é o Delfim. Isso, óbvio que o faz ficar sobrecarregado por todos os cargos que ele tem. E eu acho que você poderia, principalmente pelo que eu notei da sua experiência de corte, ajudá-lo muito, mas muito mesmo. Então, sem objeções, eu, de bom grado, permito que você volte ao seu lar e leve a cidade do Rio de Janeiro como o seu refúgio atual. Mas... Antes de mais nada, senhor, desculpe. Eu gostaria também de informar Pedro que busque não só o clã Nosferatu, como Clarice, que também é a Árpia do clã da Camarilla, para se inteirar direito sobre todos os status, além de poder contar comigo também para isto, e o clã, e que deva obedecer todas as leis, como o senhor mesmo já citou antes, com Pedro, com o Tremere número 2, e que deva obedecer isso e esteja ciente de tudo. E, além disso, eu gostaria de saber se você já tem um local para ficar ou se é necessário que o clã arrume um local para ti. Se me permitem falar, agradeço antes de tudo por tanta cordialidade. Senti tanta falta dessa cordialidade nos últimos anos. Sinto-me em casa, realmente. Saiba que honrarei vossas ordenanças e seguirei as diretrizes definidas. Talvez por velhos hábitos, como esse lato por um golpe, acredite que não há ordem fora das leis, somente o caos, uma torre necessária. Agradeço-lhes, ao príncipe e ao senescal. E em relação à minha residência, sim, já possuo uma residência na cidade. Sim, obviamente, a registrarei adequadamente para todos os procedimentos. E, havendo, obviamente, nenhuma oposição, gostaria de me estabelecer no Alto das Laranjeiras, um local que tem um papel tão afetivo para a minha vida mortal e que carrego com certa nostalgia e desgosto para a minha pós-vida. Isso precisa ser visto. Delfim, depois veja se não é um território de caça, veja se não é um domínio de nenhum outro índole da cidade. Eu vou verificar isso, senhor, mas eu acredito que possa ser lá sim, mas eu tenho que verificar antes de mais nada. Acho que de cabeça para vocês, por incrível que pareça, Laranjeiras não estão com ninguém há muito tempo. Uhum. Sim, era o que eu imaginava. Então, como eu dizia, eu acredito que em Laranjeiras não tenha ninguém estabelecido como território.
Então, acredito que não vai ser problema lá, se Ok. o senhor permitir, obviamente. Mas seria também um protetorado do Cronosferato? Não, senhor. Não é um protetorado do clã Nosferatu. Mas ele poderia passar a ser. Se o senhor permitir, a gente aceita de bom grado. O senhor prefere que eu coloque, estar já colocando isso ou como já uma lei, ou o senhor quer que eu levante isso na corte? Eu prefiro levantar isso e passar para todos na corte. É considerado um território comum, senhor. Ok. Tá? A priori, é um território comum, mas eu acho interessante, já que é um território que precisa de proteção, talvez ele ser administrado pelo clã Nosferatu. Mas vamos fazer isso da forma em que os ritos mandam. Ok? Está claro, Pedro? Sim, Vossa Alteza. Ok. Pedro, você jura lealdade à Camarilla Carioca, à Camarilla do Rio de Janeiro? Uma lealdade eterna. Você jura lealdade ao seu príncipe, Dom Guido, da Casa Ventro? Juro lealdade e me honrarei de cumprir essa lealdade pelo tempo que retornar minha pós-vida. Feche os olhos, seu zenete. Perfeito. Perfeito. Então é isso. Temos para hoje somente isso. É a agenda de hoje, Delfim? Outgame. Eu ia falar. Pode falar. Eu ia falar que tinha mais. Calma aí. Não? Pode ser? Senhor, ainda tenho mais pessoas para apresentar. Já vou chamá-las. Ok. Outgame. Todos em volta que assistiram estão cientes das apresentações, estão presentes no Elísio, e outros vampiros se aproximam para se apresentarem e fazer outros requerimentos. A corte permanece cotada. Existe uma pessoa entre todas elas que está na lista de apresentações, um senhor inteiramente vestido de ternos de última linha, todos de linho branco, e ele parece que vai ser o último a ser apresentado, mas vamos ver isso no final das apresentações. Seguimos para Ok, Daniel, mas eu tenho o nome dele, não tem? Sim, você tem o nome dele. Tá, não, só para saber, eu tenho o nome dele. Não precisa me dizer agora, não precisa dar informação que não é para dar. Seguimos com as próximas apresentações depois desse intervalo.